Passo a palavra ao deputado Volney Weber para fazer a abertura da Comissão de Constituição e Justiça, depois ao Tiago Zilli também fazer a abertura da Comissão de Assuntos Municipais. Então, muito bem. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Marcos Vieira, da Comissão de Finanças. Bom dia também aqui ao deputado presidente da Comissão de Assuntos Municipais, Tiago Zilli. Quero deixar aqui um bom dia ao secretário de Estado da Casa Civil, Stênio Sorato, também ao líder do governo, o deputado Massoco, aqui presente, e também a todos os membros, deputados e deputadas das comissões, principalmente nesse caso aqui da CCJ. Então, nesse momento, havendo quórum regimental, eu declaro aberta a primeira reunião conjunta extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Assuntos Municipais. Obrigado. Deputado Tiago Zilli, por gentileza. Muito bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados, deputadas, bom dia ao líder do governo Massoco, ao deputado Volney Weber, ao secretário Sorato, todas as pessoas que estão acompanhando. Estando presente o quórum, declaro aberta a Comissão dos Assuntos Municipais presente. Muito obrigado. Senhores deputados e senhores deputados, trata-se, pois, como havia dito, do projeto de lei 291/2023, que regulamenta as transferências especiais voluntárias, de que trata o parágrafo 3º do artigo 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências. O projeto de lei é de origem do Poder Executivo e foi lido já no expediente desta Casa. E as comissões designadas para a tramitação do presente projeto de lei é nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Assuntos Municipais. Designado os relatores, os 3 presidentes das 3 comissões. E hoje, o deputado Volney Weber substituindo o deputado Camilo Martins. Pediram-me os senhores deputados presidentes que fizessem a leitura do relatório e voto, em nome das 3 comissões. Mas também, de comum acordo entre os 3 presidentes, solicitamos a aquiescência de todos, para que, após a leitura do relatório e voto, nós possamos fazer a discussão em conjunto, e depois também a votação. Perfeito? Há concordância, senhores deputados? Havendo a concordância, vamos para o projeto de lei. Mas antes, vou me permitir fazer um breve relato acerca de toda a situação do porquê o momento de hoje. Ainda em 2019, 2020, esta Assembleia Legislativa aprovou a proposta de emenda à Constituição, dando nova redação ao artigo 123, ou seja, inserindo o parágrafo 3º no artigo 123 da Constituição do Estado, que trata das transferências especiais. Foram feitas, no passado, muitas transferências especiais, mas criou-se um imbróglio no atual governo. Entende o atual governo que a situação, como estava, não dava a ele, governo, condições, ou seja, a condições jurídicas de cumprir o que determina o parágrafo 3º do artigo 123. O que precisa de uma regulamentação. O que quero aqui comunicar a todos que, de minha parte, eu concordo plenamente, porque no próprio texto da Constituição prevê que essa situação deveria ter sido regulamentada e não foi. A situação foi parar no Judiciário, foi parar também no Tribunal de Contas, mas, por iniciativa do Ministério Público, foi ingressado com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e que recém foi julgado pelo o órgão especial do Tribunal, que é composto por 25 desembargadores. E restou, ao final do julgamento, com o voto do presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador João Henrique Blasi, restou aprovado pela constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição, ou seja, então, a transferência especial, o Tribunal de Justiça entendeu ser constitucional, mas atendendo aos requisitos adotados sempre nessas situações pelo Tribunal de Contas, que é pela prestação de contas, publicidade, transparência. De lá para cá, por iniciativa do nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, iniciou-se, então, uma série de reuniões para chegar a este momento que estamos chegando aqui. É um acordo feito com relação a essas transferências especiais que está culminando com a tramitação do projeto de lei 291/2023, como disse. Pois bem,
O acordo foi feito entre a mesa diretora desta Casa, com os deputados líderes, foi feito com o Governo do Estado, na pessoa do secretário da Casa Civil, do secretário da Fazenda e o seu líder de governo, deputado Edilson Massoco, e também com a presença do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é o conselheiro José Ney Ascari, encarregado que foi pela mesa diretiva daquela instituição para representar o tribunal nas reuniões de negociação para acordar. Feito esse relato inicial, levo ao conhecimento de Vossas Excelências que foi elaborado, então, o projeto de lei que foi remetido pelo Governo do Estado a esta Casa e que foi aperfeiçoado ainda em reunião de líderes realizada no dia de ontem. O senhor presidente, em reunião de líderes, fez a leitura do projeto de lei de origem governamental a todos os líderes presentes, né, e foram sugeridas algumas modificações. Modificações essas foram levadas ao conhecimento do Poder Executivo, né, que concordou, e chegamos hoje pela manhã numa redação final com as emendas apresentadas, feitas. Então, o que aqui está sendo feito é de comum acordo entre o deputado Mauro de Nadal, que é o presidente da Casa, juntamente com os seus líderes e mais os presidentes dessas 3 comissões, deputado Tiago Zilli, deputado Camilo, agora substituído pelo deputado Vonei, e este deputado Marcos Vieira. E hoje pela manhã ainda foi finalizado no gabinete do presidente o acordo final, de redação final dos artigos que serão modificados. Estavam presentes o deputado Edilson Massoco, o deputado e hoje secretário da Casa Civil, Sorato, o deputado Volney, o deputado Tiago Zilli estava presidindo uma audiência pública, eu e o presidente, juntamente com os assessores. São basicamente 3 modificações, gente, no projeto de lei. A primeira delas trata da modificação do artigo 4º, onde diz que, após a publicação da portaria de que trata o parágrafo único do artigo 3º desta lei, o repasse de recursos fica condicionado a, ou seja, para se efetivar ou se concretizar a transferência especial, a Prefeitura tem que atender a vários requisitos, né? Entenderam os líderes, o senhor presidente, e com a concordância do governo, de que devesse ser suprimido o parágrafo 1º, quer dizer, do artigo 4º, parágrafo 1º do artigo 4º, ficando somente com o item 1 e o item 2 do caput. Depois foi dado uma redação, aí criou-se o parágrafo 1º, onde diz que o pagamento da primeira parcela fica condicionado a... Foram tiradas algumas obrigações das prefeituras, ficando a regularidade da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, ou seja, se a prefeitura recebeu recursos anteriormente e não prestou contas, fica proibido de receber a transferência especial. Então, tem que estar com as prestações de contas regularizadas. Depois, também, a regularidade dos tributos e demais débitos administrativos pela Secretaria de Estado da Fazenda e o sistema de administração tributária. Então, a Prefeitura também tem que estar em dia com o sistema tributário estadual. Bem como também fica também condicionado à apresentação de certidões da Casan e da Celesc. Ainda também precisa da regularidade perante ao Fundo de Garantia, o FGTS, regularidade perante a Previdência Social, regularidade, ou seja, certificação de regularidade previdenciária e previsão orçamentária referente à contrapartida, se houver, no caso dessas transferências especiais. Então, este é o acordo feito quanto ao artigo 4º. Nós temos também o artigo 11º, que foi feito um acordo. Diz que o texto original, ao final da execução, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras, não aplicadas no objeto pactuado, serão devolvidos ao concedente, devendo a devolução ser comprovada na prestação de contas final. A sugestão dada e acordada pelos senhores líderes, pelo governo e pelo presidente e pelas comissões, pelos 3 presidentes das comissões, é no seguinte, é o inverso. Ao invés de devolver a aplicação financeira obtida pelo depósito feito e o saldo, ao invés de devolver para o Estado, permanece no município para ser reaplicado no município. E a redação fica da seguinte forma: ao final da execução,
fica facultado ao município utilizar os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras, não aplicadas no objeto pactuado, em ações afins ao objeto do plano de trabalho. Então, vou dar um exemplo. Se teve uma transferência especial autorizada no valor de R$2 milhões para a pavimentação de uma rua no âmbito interno do município, feito todo, o projeto de engenharia, a licitação, plano de trabalho, ordem de serviço, a portaria publicada, iniciada a obra, o governo passou 1 milhão e o prefeito começou a executar a obra. O prefeito gastou 1 milhão que recebeu, faltaria mais 1 milhão. Foi feito o cancelamento desse pagamento da segunda parcela, o governo não pagou. Tá? E aí a licitação saiu por 1 milhão e 800. Então, primeiro, tem um saldo possível de R$200 mil. E também tem um saldo do dinheiro aplicado que ficou no banco esse tempo inteiro. O que é que a lei está autorizando o acordo feito? Se a pavimentação foi feita numa rua de 1,2 km e o recurso deu para 1 km, o saldo pode ser usado para completar os 200 metros mais, ou seja, 1.200 metros. Tá. Bem, mas se a rua foi feita toda a pavimentação e tem um saldo de R$200 mil, o prefeito pode utilizar numa obra afim àquela, ou seja, na infraestrutura. Se a transferência especial foi usado para a saúde, se houve saldo, tem que ser reutilizado na saúde. Se o recurso de transferência especial foi utilizado para a educação e houve saldo, pode ter que ser utilizado na educação. Então, fica autorizado o município a reaplicar o saldo, não devolve. Até porque esse saldo no município pode representar muito dinheiro para o município, especialmente os municípios pequenos, mas a somatória de tudo pode não representar muita coisa para o governo do Estado. Então, o governo concordou com essa situação. A terceira situação, talvez a mais importante de todas elas, seja dar continuidade ao pagamento de todas as transferências especiais já autorizadas ou não. Diz o artigo 16, na sua forma original: nas transferências especiais autorizadas, nas quais o objeto já foi concluído, atentem bem, o objeto já foi concluído, havendo pendência quanto ao pagamento de fornecedores pelo município beneficiado, atentem bem também para essa expressão, fica o Estado autorizado a realizar a transferência ao município do valor necessário para sua quitação, limitado ao valor da transferência especial originalmente autorizada. Vamos lá. Primeiro, aqui autoriza a fazer o pagamento somente quando a obra for concluída. Exclui todas as outras situações, de iniciado ou não. E segundo, somente autoriza o pagamento quando o município tem débito, ou seja, deve para um fornecedor. Se o município usou 100% de recursos próprios, pagou o fornecedor, ele está fora. Então, qual foi a redação dada de comum acordo entre todos? A redação passa a ser da seguinte forma: o caput do artigo: nas transferências especiais autorizadas, nas quais o objeto tenha sido iniciado ou não, concluído ou não, em qualquer situação, que tenha sido objeto de portaria publicada, revogada ou não. Tudo isso tem que ser tratado das portarias, gente, tá? Porque todas foram publicadas e muitas também foram revogadas. Então, a lei vai dar autorização para que o Estado possa trazer tudo à tona se desejar. Então, nas transferências especiais autorizadas, nas quais o objeto tenha sido iniciado ou não, concluído ou não, que tenha sido objeto de portaria publicada, revogada ou não, fica o Estado autorizado a realizar a transferência ao município, porque a relação do Estado é com o município e não com o fornecedor, do valor limitado ao valor da transferência especial originalmente autorizada. Isso é o caput. Aí vem aquela situação em que o prefeito concluiu a obra com 100% com o recurso do município. Parágrafo único: o município que empregou recursos próprios para executar o plano de trabalho em decorrência de atraso ou suspensão do repasse de recursos financeiros pelo Estado fixado no plano de trabalho, será ressarcido, limitado ao valor da transferência especial originalmente autorizada, no prazo de até 60 dias a contar da entrega da prestação de contas. Volto ao caso de uma transferência especial
de um valor de 2 milhões, que a licitação saiu por 1.800.000, então o saldo pode ser reaplicado. O prefeito recebeu do Estado 1 milhão, executou 1 milhão, a obra parou, e ele, por não querer deixar a obra parada, usou recursos próprios e concluiu a obra. Então, usou 800 mil reais da prefeitura e concluiu a obra. Pois bem, ele executou a obra. O que é que diz o parágrafo 1? Diz o seguinte: concluída a obra, na prestação de contas, que vai passar a ser até 60 dias de concluída a obra, ele diz o seguinte: olha, estou prestando contas do 1 milhão, presto conta dos outros 800 que eu, prefeito, usei, e peço ao governo o ressarcimento desses 800 mil. Então, 60 dias após a prestação de contas, o governo do Estado faz o ressarcimento dos 800 mil autorizados pelo prefeito para fazer a conclusão da obra. Então, basicamente, são as modificações, com pequena modificação de redação, e o acordo feito é esse, permanecendo todos os demais itens, né, que trata da apresentação do plano de trabalho, projeto, de toda a documentação, do termo de responsabilidade que o prefeito vai ter que assinar e assumir na aplicação do recurso destinado àquela ação, enfim, né? Também a Assembleia autoriza o governo do Estado a promover as adequações necessárias na lei orçamentária anual, no plano e também no PPA. Né? Também uma situação muito importante, que é o artigo 17, os servidores responsáveis pela análise e aprovação das prestações de contas relativas à transferência especial somente responderão pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou culpa grave. Isso é muito importante, né? Para podermos ter o processo acelerado, porque muitas vezes o servidor ou o técnico deixa de assinar, né? E ainda outras situações previstas na lei e que é costumeiro, né? Obrigatoriedade de prestação de contas, obrigatoriedade de muita transparência, o Tribunal de Contas vai fiscalizar com muito rigor, as câmaras municipais também vão fiscalizar. São os órgãos fiscalizadores dos poderes executivos, seja municipal ou seja estadual. Então, essa em síntese geral, é a lei, e nós, deputado Camilo Martins, deputado Marcos Vieira, deputado Tiago Zilli e hoje o deputado Camilo Martins, substituído pelo deputado Volney Weber, emitem um relatório e voto conjunto, onde, após examinado toda a legislação, inclusive no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, nós entendemos que o projeto de lei deve seguir na sua regular tramitação para que, após discussão, aprovado ou não, possa seguir para o plenário. Então, este foi o acordo feito da Assembleia, ou seja, dos 3 deputados, com o presidente da Casa, o secretário Cláudio, o secretário Sorato e o líder do governo, o deputado Edilson Mazocco. Então, em síntese, senhores deputados, é pela aprovação da matéria na forma das emendas apresentadas, acordadas pelos 3 presidentes nas 3 comissões. Então, esse é o relatório. Mas passo a palavra ao deputado Volney, se quer fazer algum comentário mais, e deputado Tiago Zilli, se quer fazer algum comentário mais. Em seguida, vou abrir a discussão do relatório e voto, que é pela aprovação com as emendas anexadas ao presente projeto. Muito obrigado, senhor presidente. A minha colocação é no sentido da importância do projeto. Um projeto que vem atender a necessidade do nosso povo catarinense, através dos seus representantes, dos prefeitos, também dos deputados, que acabam colhendo as demandas dos municípios, dos vereadores, das lideranças, das entidades, e que isso estava realmente tirando o sono de muita gente. Então, esse projeto ele vem para dar legalidade a esse processo interrompido aí por um bom tempo, e fico muito feliz por esse entendimento, e como já bem explicitou aqui o nosso grande professor Marcos Vieira, né, de uma forma conjunta, o entendimento, né, de uma forma pacífica, se encontrou aí, né, um resultado final, que é esse que nós estamos apresentando aos nobres colegas deputados das 3 comissões, e também à deputada aqui, Luciana Carminati, e penso que esse é o caminho. Então, agradeço de antemão já pelo entendimento das 3 comissões, dos membros, para buscar realmente essa definição que estava faltando.
Senhores, fazer o registro de que encontram-se aqui os alunos da Escola Nicolau Jensen, de Massaranduba, capitaneado pela professora Liamara Zappellini Bertoldi. Então, parabéns, boa estada na Assembleia Legislativa. Deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, senhores deputados, registrar a presença do deputado Nilson Berlanda, também faz parte da Comissão dos Assuntos Municipais, dizer da importância nesse dia que foi através de todos os deputados, de ouvir os prefeitos, de ouvir as angústias da sociedade com as obras paradas, né? Hoje também é o desfecho daquela reunião que nós fizemos audiência pública no dia 30 de maio, e a gente viu a necessidade. Então queremos agradecer o governo do Estado pela sensibilidade, do Stênio Sorato, que está aqui, do Cleverson, da Fazenda, que esteve aqui, cumprimentar o presidente Marcos Vieira pela segurança que nos deu, né, na aprovação, né, no favorecimento dos municípios, de poder ficar com o recurso dos saldos financeiros aplicados, de poder ter o direito de ressarcimento, porque nós vamos beneficiar aquele prefeito, aquele que não tinha condições no seu município de dar contrapartida e teve que ir para a obra, e aquele que tinha o recurso e colocou e não poderia ser punido por ter feito a coisa certa, de ter terminado a obra, de ter zelado pelo bem público, de ter poupado pelo Estado. Então, eu acho que é um momento importante. Eu acho que não é mais momento de a gente ver quem errou ou o tempo que demorou. Ao contrário, pedir ao Stênio Sorato e ao Massoco, o líder que está aqui, que peça para o Cleverson poder agilizar agora para que os prefeitos, os municípios possam receber. E isso foi uma luta de todos. O deputado Volney Weber também participou, o deputado Camilo Martins, o deputado Mauro de Nadal, todos os deputados sabem da sua cobrança na sua região. Então, parabéns a todos e tomara que hoje aprovamos e o mais rápido possível para os municípios poderem receber. Muito obrigado, presidente. Senhor deputado, antes de abrir a discussão, quero ainda comunicar a todos os senhores que a decisão de reunir as três comissões no dia de hoje, para a tramitação no dia de hoje e ir a plenário no dia de hoje, foi uma decisão de líderes, capitaneada pelo presidente da Casa no dia de ontem. Então, o presidente convocou os líderes no dia de ontem e os líderes sentaram e concordaram em tramitar de forma conjunta e levar à aprovação do plenário no dia de hoje. Então, quero, de forma muito respeitosa, se algum deputado desejar vistas, nós, desde já, solicitamos que não o façam, porque é uma decisão de líderes e que não poderá ser concedido vistas para os senhores deputados, pois a votação tem que ser no dia de hoje. Até porque o próprio governo, por intermédio do deputado Sorato e do deputado Cleverson, afirmaram, numa reunião preliminar, que o governo tem cerca de 700 processos prontos, um valor total de cerca de 900 milhões de reais para serem pagos para as prefeituras. E se atrasar a tramitação disso, vai atrasar o pagamento. Então, a agilidade na tramitação é para que o governo possa acelerar o pagamento de cerca de 700 processos, num total aproximado de 900 milhões de reais. Então, deputada Luciane Carminato, com a palavra. Bom dia aos presidentes, ao secretário Sorato também, todos os colegas deputados. Que bom que a gente chega em 9 de agosto com esse tema praticamente resolvido. Tenho certeza que os 40 deputados estão muito angustiados e os 295 prefeitos. E a gente não sabia mais o que responder. A cada visita a uma prefeitura, o que mais a gente tratava é: escuta, mas e os PIX? Como é que fica isso? Por que o governo cortou? Então, eu fico feliz com essa informação, mas eu fico com algumas dúvidas, e eu não pretendo pedir vista, mas eu quero que seja esclarecido. Primeiro, pelo que eu entendi na manifestação do presidente Marcos Vieira, nós não estamos aprovando um texto que obriga o governo, mas que autoriza o governo, certo? Ou seja, é bom, mas não é 100% garantido, porque todos os prefeitos que têm recursos terão que sentar na Casa Civil, fazer uma boa conversa com o secretário Sorato, né? Não vai ser assim? Não vai precisar. Vai ser automático, Luciane, então? Deputada Luciane. Automático? Não, deputada Luciane, vou me permitir, deputada Luciane. Eu tenho mais perguntas. Todos sabem que eu não faço parte da base de governo, mas a lei tem que ser autorizativa, porque
engessar o governo, obrigando o governo a pagar e dar um desastre na receita, ele não cumpre de qualquer forma. Então, a lei tem que ser feita assim, da mesma forma como está escrito na própria Constituição do Estado. Perfeito? Ok, mas o secretário Sorato fez um aceno que não é isso. Eu gostaria de ouvir, se é possível, permitir que ele nos responda, porque é a angústia que alguns deputados estão tendo aqui. Afinal de contas, a partir da manhã, Deputada Luciana, eu acabei os de afirmar agora há deputados pouco, devem fazer? Sim, eu acabei de afirmar agora há pouco, tá? De que, e não houve contestação, que o deputado Sorato, secretário da Casa Civil, o deputado Cleves, afirmaram que tem 700 processos prontos para pagamento, num total de 900 milhões. Então, não há como o governo recuar, deputado Volney, deixa eu olhar aqui para o deputado Sorato, não há como o governo recuar no pagamento desses 700, porque há o compromisso formal de pagamento de 700 processos prontos, com 900 milhões já separados. Sim, ok? Então, isso, o governo assumiu esse compromisso. E nós temos que acreditar. Okay. Porque se o governo assim não cumprir, se o governo não cumprir, nós temos a tribuna. Não, eu não vou entrar nesse mérito. Eu queria, a título de esclarecimentos, e eu tenho uma terceira pergunta, pode ser? Eu queria só contribuir nessa pergunta que a senhora fez primeiro. Aquilo que o governador já esteve reunido com cada prefeito do nosso estado de Santa Catarina, que ele viajou e visitou todas as associações de municípios e deu a oportunidade de cada prefeito trazer a demanda, o que é necessário, fazendo com que, com a disponibilidade de caixa, ele consiga, mas ele já autorizou todos esses. Esses que ele autorizou lá, presencialmente com os prefeitos e tal, os processos já estão prontos, mas não tem legalidade da continuidade. Então, através de hoje, nós vamos dar oportunidade a isso. E as portarias publicadas e revogadas, aí está sendo contemplada com disponibilidade de caixa, sim, tem que conversar com o governo, aquelas que ele não conversou ainda, mas as portarias foram revogadas, então elas já estavam eliminadas. Elas voltam a ter a oportunidade de ser discutidas, mas é lógico que a gente sabe, né, deputada, da disponibilidade de caixa, de orçamento e tal. Tendo isso, é lógico que tem que pedir o aval para o governador se vai ou não dar continuidade num processo que não começou. Mas as começadas, aquele autorizou, estou entendendo muito bem que estão contempladas através desse projeto de lei agora. Deputada Luciana, ainda em cima da pergunta de Vossa Excelência e da resposta que eu estou dando, vamos à seguinte situação. Daquela rodovia, daquela estrada do município, de uma autorização de 2 bilhões, que a licitação saiu por 1.800.000, que o prefeito gastou 1 milhão e botou 800 mil reais do dinheiro da prefeitura. Quando o prefeito prestar contas e provar que gastou os 800 mil, o governo não poderá repassar um valor menor. Tem que ser os 800 mil. Aí sim é estanque. Perfeito? Eu entendi. Não pode fazer parcelamento de uma parcela. Sim. Perfeito? Mas eu quero dar um exemplo bem concreto aqui na fala do deputado Volney. Prefeito X, não vou citar o nome aqui por uma questão de respeito, né? Prefeito X do PT. 4 ou 5 obras, o governador. Não, 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 não. Eu pergunto, e agora? Está nos 900 processos? Não está nos 900? Não está. Então, quer dizer deputada, a lei é clara, tá? Tirou fora o eventual risquinho de uma e de outra. Tudo está no mesmo bolo. Tudo. Tudo está no mesmo bolo. O que é que não entra com esse texto? Em que casos não tem possibilidade de pagamento de transferência especial? Tudo veio à tona. Com portaria publicada ou não, com portaria revogada ou não, iniciada a obra ou não, concluída a obra ou não, recebido parte do dinheiro, não recebido o total do dinheiro, enfim, tudo está contemplado na lei. Perfeito? Agora, vamos lá. Pelo que eu entendi até agora, e foi dito, e eu acredito na palavra do deputado, secretário Sorato, do deputado Cleves, que é o secretário da Fazenda, é o seguinte: o governo é o seguinte, eu vou pagar, mas no momento eu tenho pronto 700 processos no montante de 900 milhões. Ponto. Presidente. Sim, eu entendi. Eu vou terminar. Deputada, só para contribuir, eu acho que o que ficou bem esclarecido aqui é que não precisa mais fazer convênios. Agora é transferência especial, tira a burocracia e o prefeito, que a senhora citou, o prefeito X, ele sabe que agora ele pode chegar lá e pedir que seja pago aquela obra que iniciou.
que ele não precisa mais demorar o processo, fazendo convênios, indo para a Casa Civil. Vai ser ágil aí. É isso que nós esperamos do governo. Vai depender, então, agora, aqueles que não estão nos 900, da cor dos olhos dos prefeitos. É isso? Eu entendi bem. Muito obrigada. Deputado Fernando Crelin, com a palavra. Senhor presidente, tenho apenas duas dúvidas. A primeira já foi esclarecida, que é a questão do teto, do 4.999.000, e hoje o teto ficou em aberto, justamente que é algo que eu também defendo, até porque muitos municípios compram um aparelho de hemodinâmica, um aparelho de ressonância, e esse aparelho não tem medição, não é uma obra. Esse aparelho pode custar 6 milhões de reais e a gente vai criar uma burocracia, criar um convênio de algo que pode ser ágil. Então, quero parabenizar por essa ação, principalmente na compra de equipamentos e aquisição, até que é muito ágil na área da saúde. E a outra dúvida que eu tenho é do saldo remanescente, principalmente na questão de juros ou na questão, às vezes ele consegue lá, recebe um valor de R$1 milhão, sai a licitação por 800 mil, esses 200 mil, ele terá que fazer um novo processo? Não, ele reutiliza aquele dinheiro, só que tem que prestar conta de onde utilizou o dinheiro. Perfeito, mas, por exemplo, a aquisição de um equipamento, ele vai comprar um equipamento de R$800 mil, equipamento, um caminhão, R$800 mil, ele conseguiu ali, deu uns juros, ganhou R$50 mil a mais, ele comprou o caminhão por 800 mil e esses R$50 mil, como não é medição, como não é obra, ele pode comprar um mesmo equipamento na mesma área, sem um novo processo? Deputado Fernando, o que nós estamos introduzindo aqui, a sugestão, é aplicar o que já é aplicado na emenda parlamentar impositiva. Perfeito? Perfeito. Na emenda parlamentar impositiva, e aconteceu comigo um caso de um município, por exemplo, em Águas Mornas, quando lá atrás nós demos a emenda parlamentar impositiva de 300 mil, a licitação saiu por 270 mil. Num primeiro momento, dever-se-ia devolver os 30 mil. Fizemos o projeto de lei, Vossa Excelência participou aqui, sim. E para que o saldo fosse aplicado ao município. Então, na emenda parlamentar, não precisa ser aplicado o saldo na mesma ação da destinação da emenda parlamentar. No caso, foi uma pavimentação, e os 30 mil restantes em Águas Mornas serviu para comprar um veículo para a área da saúde. Perfeito? Então, o que foi aplicado até hoje para a emenda parlamentar pode ser aplicado nesses casos. Só que, na ação específica, se o de recurso foi feito para compra de equipamento, outro equipamento deverá ser feito. Se foi para infraestrutura, outro... A autonomia, então, é da prefeitura, do prefeito para a utilização da Só que tem que prestar contas. Ok. Deputado Antídio. Por gentileza, ao nosso secretário Sorato, né, eu só gostaria de saber se vai baixar um manual de procedimento, né, a exemplo do que é feito hoje com as emendas impositivas para nortear as dúvidas dos prefeitos e dos deputados e agentes públicos. Sim. Esse Vamos é um lá, questionamento. Deputado Antídio. Tudo tem que ser dirigido para cá. O deputado Sorato hoje está licenciado, é secretário de Estado. Né? Ok. Vai ter que ser revogado o decreto 83. Ok. Tá? O decreto 83, ele trata da concessão das transferências especiais. Como tudo isso está sendo trazido para dentro de uma lei, é desnecessário manter o decreto 83. Então, ele será revogado. Está previsto já no texto da lei. Então, fica essa lei. Evidentemente que uma ou outra situação tem que ser regulamentada. Tá? Pois bem, vamos lá. A Secretaria da Fazenda, é claro, vai ter que se manifestar quanto à forma de pagamento. Quais são os dias que vão ser pagamento. Perfeito? A regulamentação para o Tribunal de Contas não é necessário, porque já tem todo um regulamento no Tribunal de Contas que os prefeitos têm que se adequar a esse regulamento. A regulamentação, se houver, será pouca, não muita. Ok. E, senhor presidente, mais uma coisa, se é possível, né, de termos acessos aos processos, até pela questão dos prefeitos também, e as emendas, né, que nós teremos as nossas emendas, e mediante isso tudo, para que a gente também possa analisar, para eventualmente não estarmos prestigiando, né, algum prefeito ou alguma prefeitura que casualmente coincida com algum recebimento, né, que venha agora junto com esse processo. É pertinente a sua colocação. Entendo que o governo deve dar a maior publicidade possível quando a liberação deste recurso, ter acesso. Ok, Perfeito? muito obrigado, senhor. Eu acho que, deputado Sorato, o governo tem que dar total transparência para os deputados.
Só contribuindo, senhor presidente, ao deputado Antídio, nobre colega, todo e qualquer processo, SIGEF, publicação, tanto aos órgãos públicos quanto ao cidadão de forma geral. E a lei nada mais é, em acordo com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, a lei nada mais é do que uma cartilha ao prefeito, é o regulamento agora. Nada mais é do que o regulamento, então ele tem que observar cada item desse regulamento e atender. Sendo assim, está contemplado para fazer investimentos através desses recursos de transferência especial. Ok, obrigado. Deputado Lunelli, presidente, só para esclarecer, já está no portal da transparência, né, do Governo do Estado para se acompanhar as transferências que são feitas, tá? Já tem o site para se acompanhar já tem essa publicidade aí. Ok, obrigado. Deputado Matheus Cadorim. Presidente, só para esclarecimentos, na reunião de líderes, a gente tinha pontuado vários itens que não foram citados aqui no relatório final, baseado com certeza no último pente fino feito pela manhã no gabinete. Cito ali o artigo 6º, que falava do prazo fica a cargo do município beneficiado a responsabilidade pela apresentação da prestação de contas de todo o recurso recebido no prazo de 60 dias do recebimento da última parcela ou do fim de prazo de execução previsto. Teve um dos itens que foi... Deputado Matheus, vamos lá. Os líderes fizeram sugestão. Os líderes fizeram sugestões, Certo. dentre os quais, no artigo 6º, que no texto original, previa que a prestação de contas devesse ser feita 60 dias após o recebimento da última parcela ou 60 dias após a finalização da obra. Os líderes acordaram de ser 60 dias após a finalização da obra. Ok, foi levado ao governo, o governo concordou, ele mandou no texto já, então está no texto. E também está a orientação do Tribunal de Contas. Então, tudo aquilo que os líderes acordaram e o que foi possível, né, naquele momento, o governo concordar, já foi feito direto. Aquilo que ficou faltando de uma conversa são essas 3 situações que nós citamos. O restante tudo está contemplado. Entendi. Eu também isso já, inclusive citando o Tribunal de Contas, na questão do artigo 4º, foi suprimido lá o parágrafo 1º, que falava do envio da informação para o Tribunal e para a Câmara de Vereadores, e também o inciso 3º, da regularidade perante CASAN, CIASC e tal, tudo isso a gente tinha cortado, né? Sim, tudo está acordado. Tá. Perfeito? Tá, tudo está acordado. Tudo está acordado. Aquilo que Vossas Excelências, na reunião de líderes, propuseram, foi levado, o presidente levou ao conhecimento do governador e também dos secretários, e o que houve possível de imediato ser acordado, foi colocado no texto já de pronto, o que está no texto. Aquele que havia um pouco de dúvida, foi finalizado o acordo hoje pela manhã. Sim, e nessa leitura final a gente percebeu que esses itens que nós tínhamos falado na reunião de líderes, eles foram mantidos. Porque eu acho que uns foram tirados e outros foram mantidos, né? Essa questão de regularidade do DART, na verdade, né? Quando você Sim. exige o DART, que não adianta você tirar a regularidade perante CASAN, CIASC e tal, e dizer que pode pedir o DART, porque o DART é efetivamente isso. Né? Foi, então, isso foi tudo mantido. foi suprimido. Suprimido? Foi suprimido. Vamos lá. Foi mantido a regularidade de prestação de contas, conforme acordado. Certo. Foi mantida a regularidade de tributos junto à Secretaria da Fazenda, conforme acordado. Certo. Havia sido acordado a supressão do inciso 3º, tá? Mas o governador pediu que fosse mantido CASAN e Celesc e o presidente concordou. Tá. Então, EPAGRE, SIDASC, Secretaria de Administração, foi retirado tudo, só foi mantido Celesc e CASAN. Tá. A adimplência com a administração pública era chover no molhado e voltar tudo, foi suprimido. Mas permanece a regularidade com fundo de garantia, a regularidade perante a Previdência Social e certificado de regularidade previdenciária. E permanece a certidão do TCE Não, para receber? isso também foi tirado, Então, o conforme acordado. documento que eu tenho em mãos ali, então, é diferente. Mas, enfim, então tá. E aí, lá no parágrafo 1º também, foi Sim, vamos suprimida lá, a questão deputado do TCE Matheus, e da Câmara de É que, Vereadores. na verdade, não havia sido feito um acordo de pronto com o governo e consta na emenda modificativa ao projeto conforme eu li hoje aqui. Ok. Perfeito? Então, está suprimido a certidão do Tribunal de Contas. Tá bom, obrigado.
Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu apenas gostaria de entender aqui uma situação, na mesma linha do deputado Matheus Cadorim, nesse inciso 3º, quando nós estamos mantendo aqui a regularidade perante a Casan e Celesc. Pergunto a Vossa Excelência. Digamos, eu sou o prefeito, o secretário lá não pagou a conta da Celesc, que venceu dia 5, hoje é dia 9. Eu estou irregular? Demite o secretário. Mas não tinha dinheiro, não tinha verba, contenção de despesas. Demite o secretário de Finanças, que não arrecadou. Pergunto, estou irregular por causa de 4 dias de atraso? Infelizmente. Prefeitura é isso, deputado. Tem que manter. Mas por isso que nós Mas falamos, pagou baixa de imediato. Mas por isso que nós falamos de suprimir, mas enfim, se o governador quer segurar, é mais uma burocracia, mas ok. Senhor presidente, também 2 pontos interessantes. Quando nós aqui, e aqui é algo que eu acho muito positivo, que nós falamos ontem na reunião, quando nós aqui permitimos ao gestor municipal, ao prefeito, que utilize os recursos de aplicações financeiras, porque a obra começou, deu chuva, deu problema, o recurso, a empresa e tal, e ele foi um bom gestor. Ele manteve esse dinheiro aplicado, ele conseguiu que esse recurso crescesse e tal, então nada mais justo, correto, de que seja aplicado pela Prefeitura. Então foi um pleito meu, inclusive ontem, porque é meritório do prefeito, foi uma boa gestão dele, então por que devolver 20 mil reais, 10 mil reais, que vai fazer o quê de diferença lá para o governo do Estado? Também... Deputado Jair, só para completar, senhor. O texto original previa a devolução para o Estado. Sim, eu sei. Mas os deputados presentes reivindicaram de que o saldo permanecesse no município, o que foi atendido. Fui um dos que Sim, veementemente com defendeu certeza. ontem. É isso que eu estou falando, senhor presidente. Também, senhor presidente, a questão do limite que foi conversado ontem, se iríamos limitar aos 5 milhões, indago a Vossa Excelência. Foi colocado isso? Não foi? Vamos lá. Aberto? Para fechar o acordo, o governo pediu que não fosse feita a emenda modificativa, incluindo um limitador de 5 milhões. Está liberado. Ok. E também, senhor presidente, algo que achei também muito produtivo, foi deliberado ontem, a questão do ressarcimento. Mas aqui eu faço uma indagação, senhor presidente. No artigo 16, parágrafo único, o município que empregou o recurso próprio para executar o plano de trabalho, em decorrência do atraso ou suspensão, repasse de recursos financeiros fixados no plano, será ressarcido, limitado ao valor da transferência especial originalmente autorizada no prazo de 60 dias. Aqui eu faço apenas uma reflexão. Então, o prefeito, novamente, é excelente e parabenizo o deputado Massoco, o deputado Sorato, o governo de ter voltado atrás e permitido isso, porque o prefeito, ele foi responsável, ele não deixou a obra parar, ele colocou recursos próprios. Mas a minha indagação, uma vez que nós estamos com obras praticamente desde o final do ano passado, aqui fala que vai ressarcir limitado ao montante. Então, o prefeito, ele investiu, organizou, faltava 2 milhões, ele tirou de algum lugar e terminou a obra. Esses 2 milhões, então era 4, ele colocou 2 e tal, resolveu. Esses 2 milhões, há 8, 9 meses atrás, talvez era o valor inicial. Mas para fazer isso, ele gastou 2,5. Para fazer isso, teve juro, teve correção, teve isso. Pergunto a Vossa Excelência, o valor ficará limitado ao valor original, sem correção? É isso? Pois não, deputado, desculpe. O senhor quer que repita, por favor? Não tem problema. O senhor está presidindo aí, tem muita coisa para fazer. A minha pergunta é a seguinte. O senhor, como prefeito, iniciou a obra. 4 milhões, 5 milhões. O governo do Estado colocou 2. O senhor deu um jeito para a obra não parar, lá em dezembro, janeiro, e colocou mais 3. Tirou daqui, tirou dali. Ele vai poder ser ressarcido. O valor... esses 3 milhões, aí aconteceu situações, empresas e tal, ao invés de 3, ele teve que pagar 3,5 milhões. Não. Pergunto, é o valor que será ressarcido, o valor somente do contrato, Sim. Não será corrigido, é Não. o valor do contrato? Não. Então, o valor original da transferência especial autorizada na época. Na época, ok. Obrigado, senhor presidente. No mais, parabenizar o governo do Estado, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, esta casa, para que nós realmente não
venhamos a tornar Santa Catarina um canteiro de obra inacabada, e agora com segurança jurídica, com todos os órgãos envolvidos, Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, Judiciário. Eu creio que são notícias alvissareiras para o nosso povo de Santa Catarina, para os nossos prefeitos, para as cidades que tanto precisam dessas obras. Claro que o projeto não é perfeito, alguma coisa a gente tem que ainda adaptar, mas pelo menos saímos da inércia agora no mês de agosto, e as coisas vão começar a andar, e o governador vai ter segurança jurídica, a Casa Civil, segurança jurídica para tocar essas obras. Eu acho que Santa Catarina ganha muito quando todos nos unimos em favor do povo catarinense. Obrigado. Deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria primeiro cumprimentar a todos, e as minhas duas primeiras perguntas são mais técnicas em relação ao texto, né? Essa questão do ressarcimento que nós tínhamos falado sobre a possibilidade, isso inclusive foi contribuição da reunião de líderes, ela está mantida com um prazo de 60 dias a partir da execução da obra, e a minha pergunta é: como ficará todos aqueles prefeitos que não deixaram e que acabaram executando as obras, mesmo sem essa permissão nesse período da transferência inicial para essa nova regramento legal, né? É o parágrafo único do artigo 16, contempla exatamente esses prefeitos, que foram aqueles prefeitos que usaram o dinheiro da prefeitura para terminar a obra, ou dar andamento ou terminar a obra, serão todos ressarcidos. Dentro do que estava previsto lá no contrato inicial, é isso? Vamos lá. A prestação de contas, que originalmente teria que ter sido feito após o pagamento da segunda parcela, e aí o prefeito não receberia a terceira parcela por não ter prestado contas, isso fica anulado. Passa a ser, por sugestão do tribunal, a ser feita 60 dias após o término da obra, e não 60 dias a partir do recebimento da última prestação. Então, 60 dias a partir do término da obra. Perfeito? Ora, vamos lá. O prefeito, uma transferência especial de 2 milhões, o governo pagou 1 milhão, e 1 milhão o prefeito usou, como é que vai ser feita a situação? Ao final da obra, 60 dias, ele presta contas do 1 milhão recebido do governo, presta contas do outro 1 milhão que a prefeitura empregou, e diz o seguinte: olha, recebi 1 milhão, tenho 1 milhão para ser ressarcido. Está no texto da lei, é o parágrafo único do artigo 16. Ele presta conta de todo o plano de trabalho, sim, aquilo que recebeu e o que tem para ser ressarcido. Perfeito. E manteve aquele prazo de 60 dias, após o término da obra, sim, não após a transferência. Não, vamos lá. Nesse caso de ressarcimento, é 60 dias após a prestação de contas. Prestação de contas. Claro, ele primeiro tem que prestar contas. Se ele tem 60 dias para prestar contas após o término da obra, ele vai ter mais 60 dias para receber o dinheiro depois da prestação de contas. Tá. Então, já sanou minhas duas dúvidas, que era debate nosso da reunião de líderes, e eu quero aqui trazer uma reflexão um pouco mais ampla, que a gente viveu e tem vivido, né, a agonia e a angústia dos prefeitos e vereadores municipais por conta da ausência dessas transferências especiais que vinham acontecendo desde meados do ano passado. E esses prefeitos, obviamente, né, passaram por uma angústia gigantesca. O atual governo, ele optou por não fazer as transferências. A gente teve aí uma decisão da Justiça, e acredito que essa casa, em conjunto com o governo, com a Justiça do Estado de Santa Catarina, com o Tribunal de Contas, encontram um caminho nesse momento. E eu queria trazer, assim, acho que a gente tem alguns princípios da administração pública que precisam ser garantidos nesse processo, né? A economicidade, a transparência, a impessoalidade, eu acho que ela precisa ser garantida, né? A gente precisa preservar, do ponto de vista, esse lugar, né, secretário Sorato, que é de não olhar para a cor dos olhos, para o tipo de cabelo, para o tipo de bigode, o tipo de sorriso, que vai ser ou não atendido. Essas 700 transferências já apontadas, elas precisam ser disponibilizadas para nós, enquanto parlamentares também, para saber, porque tem casos de alguns prefeitos de algumas cidades que realmente se sentem ausentes desse processo. Eu acho que é importante a gente garantir, presidente, deputado Marcos Vieira,
que a gente realmente tenha a impessoalidade nesse processo e que não seja mais um acordo onde o governador senta com o prefeito para decidir para quem vai e para quem não vai. Porque isso tem trazido uma série de consequências. O tabuleiro político partidário no Estado, ele está em constante transformação por conta disso, todo mundo observa, e eu acho que a gente tem a tribuna para reivindicar, o deputado Marcos Vieira já colocou isso, mas também a gente tem que falar disso aqui nesse momento que a gente vem avaliar e aprovar uma matéria dessa que é tão importante, que é um dos gargalos hoje dos prefeitos e vereadores do Estado. Então, eu queria só ouvir um pouco dos senhores que presidem aqui essa sessão para a gente poder deixar isso bem estabelecido. Por fim, eu preciso ir numa reunião da Câmara Empresarial de Turismo, representar a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa agora. Eu quero deixar o meu voto aqui já consignado favorável, mas vou ter que me ausentar da votação final. Obrigado. Deputado Mário Mota. A minha dúvida é muito breve e creio que objetiva. A prestação de contas para ressarcimento é até 60 dias depois de fim da obra. Caso o prefeito já tenha terminado essa obra há mais de 60 dias, ele perde a possibilidade de solicitar o ressarcimento? Deputado Mário Mota, desculpe, eu gostaria que Vossa Excelência repetisse. Pois não, e é objetivo, é apenas para tirar dúvida mesmo. A prestação de contas para ressarcimento é até 60 dias após o fim da obra. Caso alguma prefeitura, e pode ser um caso ou outro, já tenha terminado essa obra há mais de 60 dias, ele não vai poder pedir o ressarcimento? Pode. Deputado Mário Mota, na verdade, o pedido de ressarcimento não é até 60 dias depois de terminada a obra, não. É 60 dias após a prestação de contas. Porque ele vai fazer prestação de contas de 1 milhão, perfeito? Mas ele tem tipo 800 mil ainda para ser ressarcido. Desse ele não precisou fazer, mas ele fez a prestação de contas aqui. Então, eu quero o quê? Que ele vai ter que fazer uma prestação de contas complementar dos 800 e a partir daí tem 60 dias para receber. Independente Sim. do fim da obra para o ressarcimento do que a prefeitura investiu. Exatamente isso. Desde que ele tenha feito até 60 dias do que recebeu inicialmente. É o parágrafo 1 do artigo 16. Ok, muito obrigado. Deputado, o deputado Massoca havia pedido a palavra, deputado Jacé, por gentileza. Cumprimentar o presidente, os demais membros aqui da mesa, deputados, senhores deputados, dizer que tenho acompanhado muito o governador em visita a todos os municípios, todos os convênios que ficaram abertos, aqueles que não foram suspensos, o governador tem mantido com todos os municípios. Não está tendo olhar para partido A, B, C ou município diferente. Todos foram tratados iguais. E as portarias suspensas, o governador abriu oportunidade para os prefeitos ainda fazerem um apontamento daquilo que eles achavam mais interessante e importante naquele momento para o município. Então, todos foram tratados igual, o governo não tem partido, não tem olhar diferente, olhar é para os municípios, olhar é para os catarinenses. Obrigado, presidente. Deputado Jacé Lopes. Presidente, eu não tenho nenhuma dúvida a ser colocada em questão, é só uma manifestação mesmo. Nós estamos aqui, mais uma vez, resolvendo um problema do governo anterior, do governo passado, que por quase um ano ficou se distribuindo PIX e vários recursos para prefeito, e a gente não fez aqui reuniões para resolver problemas burocráticos. Mas, por fim, agora a gente está fazendo, e eu quero parabenizar o governador por essa sensibilidade. Agora, também é muito fácil pedir impessoalidade quando não se está mais em uma posição favorável. Sabe quantos PIX eu pude proporcionar a algum prefeito, a alguma prefeitura? Nenhuma, porque aos olhos do governador anterior, ele não tinha a cor que eu desejava quando olhava para mim. E tudo bem, faz parte da política. Agora, ele não pode querer que as promessas do governador anterior sejam todas contempladas em sua grande maioria. O governador agora tem... as promessas do governador Moisés terminou no dia 3 de outubro de 2022. Agora são novas promessas, novos comprometimentos, e aquilo que ele puder fazer para ajudar os prefeitos, ele vai fazer. E é isso que ele tem feito. Então, parabéns para o governador, em nome aqui do líder e do secretário da Casa Civil,
Parabéns para o governo que está tendo essa atitude. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, vamos ao processo de votação. Primeiro no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, depois na Comissão de Finanças, depois na Comissão de Assuntos Municipais. Mas antes, conversando com o deputado, o secretário Sorato, em cima do que foi colocado aqui pelos deputados, eu quero propor aos membros das 3 comissões para que possamos, desde já, deixar convocada uma outra reunião das 3 comissões para convidar o secretário Sorato, o secretário Crespo, para tratar das 700 liberações aqui com muita transparência, deputado Antídio. Então, essa é a sugestão que eu dou. Se há a concordância do deputado Vonley, quanto a isso? Com certeza. Há a concordância do deputado Tiago? Então, havendo a concordância e também com a concordância dos senhores deputados, fica aprovado o requerimento para a realização de uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação e Assuntos Municipais para tratarmos da liberação dos 700 processos a que se referiu os 2 secretários, no montante de 900 milhões de reais. Deputado Vonley, para votação. Muito bem, senhores deputados. Coloco agora, então, em votação o projeto de lei de número 0291/2023, que regulamenta as transferências especiais voluntárias de que trata o parágrafo 3º do artigo 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Em votação, quem concorda permaneça como está, caso contrário se manifeste. Então, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado por unanimidade. Em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, o projeto de lei 0291/2023, que regulamenta as transferências especiais voluntárias, de que trata o parágrafo 3º do artigo 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina, o parecer pela aprovação com as emendas acostadas ao relatório e voto. Em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram, também aprovado por unanimidade. Deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, PL 0291/2023, de autoria do governador do Estado, que regulamenta as transferências especiais voluntárias, de que trata o parágrafo 3º do artigo 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Os representantes da Comissão dos Assuntos Municipais colocam em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, senhor presidente. Senhores deputados, não havendo mais nada a deliberar, damos por encerrada a presente reunião extraordinária. Bom dia para todos. Mas quero deixar aqui cientificados os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação que, em seguida, vamos iniciar a reunião ordinária da Comissão de Finanças. Por gentileza. Aqui mesmo. Ficamos aqui. Você sentado aí, Mário, e eu aqui. Não trocamos nem de lugar. Muito obrigado. E